Brasil Mais Competitivo, um podcast para você entender os caminhos para o país crescer, com mais emprego e renda para todos os brasileiros. Olá, eu sou Paulo de Tarso Lira, está no ar mais um episódio BR Mais Competitivo. Essa produção é uma parceria da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo com o Movimento Brasil Competitivo, MBC. A ideia é apresentar os gargalos, desafios e os caminhos a serem percorridos para o crescimento e desenvolvimento da nossa nação. E discutir os 12 compromissos para o Brasil competitivo, propostos pela nossa frente e pelo MBC ao país, contando com o apoio de mais de 50 entidades do setor produtivo e da sociedade civil organizada. Nenhum componente da engrenagem econômica de uma nação é tão sensível quanto o emprego. Ele impacta diretamente na vida das pessoas. Nos momentos de crise, ele é o primeiro a ser afetado e o último a se recuperar nos momentos em que o crescimento é retomado. O Brasil sabe muito bem disso, sobretudo após passar anos sofrendo com uma recessão que encolheu a economia e destruiu milhares de postos de trabalho. A esse cenário desafiador se somam outras discussões não menos importantes. Como criar mecanismos legais que não precarizem as relações de trabalho e, ao mesmo tempo, deem condições para que mais pessoas ingressem no mercado, especialmente os jovens, com dignidade, renda e condições de sustentar a própria família. O que devemos manter nas reformas feitas nos últimos anos e o que devemos aprimorar e aprofundar para aumentar a competitividade do país e melhorar a vida dos brasileiros. Para conversar sobre esse tema que afeta diretamente a vida de tantas pessoas, convidamos o presidente do Conselho de Relações do Trabalho da CNI, Alexandre Furlan, e a presidente do Conselho de Administração da Magazine Luiza, Luiza Helena Trajano. Obrigado pela presença de vocês dois no nosso podcast e gostaria de ouvir, primeiramente, as considerações iniciais da presidente Luiza Helena. Olá, prazer estar aqui com vocês. Como é bom a gente ver falar sobre o Brasil competitivo, né? A gente tem pessoas pensando nisso, porque nós temos um país tão maravilhoso, com tanto potencial, e a gente falta competitividade mesmo. E também uma coisa que eu gosto muito, falar da geração de empregos. Eu falo que o emprego ele dá dignidade para as pessoas. E emprego é aquilo que liberta as pessoas de um processo que a gente viveu quase 300 anos de escravidão, e quando a pessoa ganha, ela tem seu emprego, ela se liberta disso. Então, é um prazer muito grande estar aqui com o Furlan, estar aqui com você, Paulo, no Instituto que tem tanta preocupação com isso. Muito obrigada por estar aqui com vocês. Bom, primeiro, Paulo, agradecer a você, a presidente Luiza Helena Trajano, a quem gostaria de cumprimentar e cumprimentar extensivamente a todos os ouvintes. Agradecer a oportunidade de participar e debater esse tema que é muito relevante para a competitividade do Brasil, que é as nossas relações de trabalho. Eu acho, Paulo, como você mencionou, que uma das engrenagens mais sensíveis que a gente tem na economia do país é o emprego, né? Sempre é aquela máxima que a gente comenta, não há empresa sem trabalho e não há trabalho sem empresa. Então, a legislação que rege o emprego, ela precisa estar alinhada às necessidades do presente em prol da produtividade, da competitividade e do crescimento econômico. E é só assim que nós vamos poder gerar mais e melhores empregos. E aí, eu acho importante, a gente vai falar sobre isso, o que nós convencionamos chamar de modernização trabalhista, né, que acabou de completar 5 anos de vigência agora, no último dia 11 de novembro, através da Lei 13.467, lá de 2017, em que eu vejo conquistas importantes nas relações de trabalho. Obviamente, após a crise econômica severa que nós tivemos entre 2014 e 2016, nós aprovamos a reforma. Nós tínhamos um período de vamos dizer assim, de incremento dessa reforma, de consolidação, que nos propiciasse gerar efeitos positivos no mercado. Só que o que aconteceu? Veio a Covid em 2020 e 2021, houve uma quebra, eu acho que nunca antes vista no país e no mundo, no ritmo da economia, e via de consequência no emprego que causou o Covid, né? Mas acredito que a reforma, mesmo assim, foi muito importante. Através dela, nós conseguimos melhorar, adotar medidas como acordos individuais e coletivos que preservaram emprego e renda durante a Covid, né, por meio de redução de jornada, suspensão de contratos. E eu lembro que com aquelas medidas provisórias que acompanharam a vinda da Covid, nós conseguimos preservar talvez 13 milhões de empregos, é um número que
que foi dito. E, obviamente, também acho que teria sido quase impossível a gente adotar tão rapidamente o teletrabalho, né, o home office, durante aquelas medidas de distanciamento social, se não fosse a possibilidade de ter isso incorporado na legislação. Então, acredito que a partir de agora, a partir de 2023, vai ser tão importante quanto antes para a gente poder alcançar os êxitos com a reforma e continuar aprimorando essa legislação trabalhista. Então, nosso posicionamento é que nós possamos defender os avanços já conquistados, mas também ter um olhar para o futuro e seguir buscando medidas de modernização trabalhista que são importantes para adequar os avanços tecnológicos à possibilidade de um ingresso das pessoas no mercado de trabalho que sejam empregos formais e bons empregos. Perfeito, presidente. Presidente Luiz Helena, eu também queria entrar com a senhora nesse assunto. Durante a campanha presidencial, agora de outubro, você tinha duas visões bastante distintas em relação a esse tema. Mas, independente do debate, o atual governo defendia uma manutenção da reforma trabalhista e o governo eleito defendia uma modernização, mudança em alguns pontos dessa reforma. A senhora foi uma das vozes bastante claras, bastante enfáticas da importância que se teve para o emprego no país a reforma trabalhista de 2017. Eu queria ver com a senhora quais foram os avanços, que efeitos e ganhos que a senhora percebeu que essa reforma trouxe para o país e o que pode ser melhorado, como a gente pode aprimorar para que esses efeitos continuem acontecendo ao longo dos próximos anos. Como o presidente Furlan falou, é impressionante o que teve de efeito. Vamos falar assim, uma coisa bem prática. Você tinha uns milhões, centenas de reclamações trabalhistas sem necessidade. Tinha o acordo e você não tinha necessidade disso. Ainda a pessoa ganhava as horas extras, saía, tinha os advogados que iam fazer reforma. É um dinheiro que não estava indo para lugar nenhum, porque mesmo o acordo de quem fazia era muito pequeno, mas era uma burocracia tremenda. Você tinha que negociar. Eu sou totalmente a favor de sindicatos, eu dou palestra para eles, os sindicatos dos trabalhadores, eu sou a favor deles, mas existe uma coisa hoje que nós temos que descentralizar o que a gente vai fazer. Então, se domingo uma empresa de varejo resolvesse trabalhar domingo, tem que foi mantida todas as conquistas trabalhistas. Cada domingo tem que ter 2 dias de férias, tem depois todas, 13º, férias, tudo. Só que se o sindicato resolvesse não deixar, a assinatura de todas as pessoas que queriam trabalhar aquele domingo extra para poder ganhar, também não valia. Então, assim, essa liberdade, o sindicato continua sendo muito importante. Você ter que pagar um sindicato, independente se ele está produzindo ou não é uma negociação correta isso. As pessoas só pagam um clube ou alguma coisa quando elas estão satisfeitas com aquilo lá. Então, foram coisas que não era que foi feita por mal. É uma lei muito antiga trabalhista nossa. Então, a gente deu um salto nela melhor. Agora, o que eu deixo bem claro é que não perdeu nenhum direito do trabalhador. Ele tem todos os direitos por mês, por semana, por 13º. O presidente Furlan colocou isso. Não perdemos nada. O que a gente ganhou é onde está se gastando dinheiro que não está indo para lado nenhum. O Brasil perde 10% a 12%, eu falei isso no programa semana passada, gastando em burocracia. Se ele digitalizar, que é digitalizar uma simplificação, é a primeira coisa que não está indo para o governo, não está indo para o pessoa, não está indo para ninguém. Então, assim, a reforma trabalhista trouxe isso. Ela trouxe uma velocidade e uma economia que pode ser gerada com mais emprego. Porque o que as pessoas precisam é de emprego. É que vocês falam, é emprego que nós precisamos. Agora, ela precisa modernizar? Lógico, você não consegue fazer uma reforma tão profunda, tão séria como é a reforma trabalhista e a tributária na primeira passagem pelo você faz. Você tem que ter a primeira, depois você tem que... É um país democrático, graças a Deus. Então, você tem a primeira, é o que o presidente Furlan teria que ter uma segunda, daí 1 ano, 2 anos, não teve por causa da pandemia, mas ela vai ter que modernizar, ela vai ter que trazer algumas coisas que não foi vista, e agilizar. O meu problema é digitalizar para que as coisas sejam mais rápidas, menos burocrática, que você não precisa assinar 10 documentos, 20 documentos,
que você facilite a vida do trabalhador e da empresa. Você que no Brasil precisa manter, para ter um problema muito mais simples, você precisa manter 60, 70 pessoas fazendo aquilo que não é certo. Luísa, então vai mandar a gente embora? Não. Nós digitalizamos o nosso ponto de loja, onde o vendedor até recebe. Em compensação, aumentamos o nosso ponto logístico. Então, eles foram para entregar produtos digitais. Muda, as funções mudam, e mudam para o melhor. Então, é muito importante continuar e modernizar. Estou na linha do presidente Furlan falou, é essa aí. Eu simplesmente gosto de citar exemplos bem práticos, assim, para a pessoa entender o que está passando. Presidente Furlan, na sua fala inicial e também na fala da presidente Luísa Trajano, a gente viu a importância da reforma trabalhista nos últimos anos para mudar a face do mercado de trabalho. Mas também uma questão que a gente precisa trabalhar continuamente com os sindicatos, com os trabalhadores e com os parlamentares. Como convencer a esses grupos que estão ou diretamente afetados pela reforma trabalhista, ou que são diretamente responsáveis pelas mudanças e aprimoramentos que porventura sejam necessários na legislação, como convencê-los de que é preciso evoluir e melhorar cada vez mais esses pontos? Eu creio que seja necessário primeiro só fazer uma observação. O discurso político não pode se misturar com a questão de aprovação ou não, ou de revogação ou não de reforma. Por quê? Tem que ser aprovada no Congresso Nacional qualquer modificação, ou qualquer retrocesso, ou qualquer avanço. Uma coisa importante, nós tínhamos uma CLT de 1943. Quando ela foi editada, o Brasil tinha 80% da população no campo e 20% nas cidades. Nós tínhamos uma legislação extremamente protecionista, que deveria ter sido assim ao tempo que ela foi lançada. Só que o que aconteceu? 7 décadas se passaram, a realidade brasileira contemporânea era muito distinta, hoje nós temos uma economia diversificada, nós temos novos modelos de trabalho e de produção, a partir de avanços tecnológicos que não condiziam com a CLT. Eu sempre brincava que a CLT era uma legislação tamanho único que tratava igualmente os desiguais. Porque você não pode comparar, por exemplo, alguém que trabalha no comércio, numa Magalu, que tem toda uma estrutura e que propicia aos seus empregados tudo aquilo que a legislação é capaz de fornecer, com uma empresa do interior da Paraíba, me desculpe falar da Paraíba, podia dizer do interior aqui de Mato Grosso, onde eu vivo, e que não tem as mesmas condições. Então, num Brasil tão heterogêneo, você não podia ter uma legislação que tratasse igualmente os desiguais. Então, o que foi muito importante, eu vejo, na modernização trabalhista? A questão da valorização do diálogo entre empregados e empregadores. Por isso é que nós sempre dizíamos que o reconhecimento do negociado sobre o legislado foi uma forma de se permitir que você adaptasse a legislação às situações locais, desde que, obviamente, preservados, como a presidente Luísa Helena também já disse, todos os direitos e garantias constitucionais do trabalho. O Brasil talvez tenha sido um dos únicos países do mundo que elevou um patamar constitucional os direitos trabalhistas. Se você for lá olhar no artigo 7º da Constituição, ele fala de horário de trabalho, de adicional noturno, de piso salarial, de jornada, de compensação de jornada, de salário maternidade, de salário paternidade, de aviso prévio, de 13º, de fundo de garantia. Então, isso não se pode mexer. Então, o que propiciou a modernização trabalhista foi a confiança que as empresas passam a ter em celebrar acordos e convenções coletivas e que eles não vão ser anulados na justiça. Antigamente acontecia muito isso. Você fazia um acordo para fracionar férias com o seu empregado, você preserva os 30 dias de férias, mas fracionava 15 e 15, via uma ação civil pública do Ministério Público do Trabalho, a justiça anulava. Você concedia, em alguns lugares no interior, a condução para levar o seu empregado, o transporte, você pagava, você era onerado com horas em itinerário, e que era uma benesse que você dava ao empregado, que a justiça cortava. Então, hoje você teve mais facilidades, tem mais facilidade, tanto isso é verdade, que a presidente Luísa Trajano também disse, houve uma queda de mais de 40% no número de novas ações trabalhistas. Por quê? Porque antes nós vivíamos de aventuras jurídicas. Você podia fazer pedidos de A a Z, ainda que isso já tivesse sido pago nas empresas, e que, eventualmente, você teria a insegurança de ir à Justiça do Trabalho. Eram quase 4 milhões de ações por ano, hoje são menos de 1,5 milhão. Então, foi extremamente importante, quer dizer, você poder trabalhar de forma distinta, você trocar dias de feriados,
por meio de acordo coletivo, você regulamentar o trabalho intermitente que aconteceu, né? Aquele sujeito que trabalha de garçom durante a semana num restaurante e no final de semana ele vai trabalhar num buffet de eventos, casamentos, e antes ele não tinha direito nenhum, pagava uma diariazinha para ele, hoje ele tem todo o direito, 13º, férias. Nós fomos verificar, por exemplo, na indústria da construção civil, você começou a manter vínculo de trabalho intermitente com trabalhadores cuja habilidade e perfil específico é certa atividade que você não precisa de demanda em tempo integral. Eu, por exemplo, tenho na minha indústria máquinas que eu preciso dar manutenção durante 7 a 10 dias por ano. Por que é que eu vou contratar um mecânico de manutenção durante 52 semanas se eu só preciso dele por 2 semanas? Então, de uma certa forma, a reforma ela acertou nas suas escolhas, na medida que ela auxiliou a competitividade, a produtividade e os empregos formais do país. Mas, obviamente, como também disse a presidente Helena Trajano, é um trabalho contínuo, porque o mundo do trabalho e da produção está sempre em evolução e mudança. Então, eu listei alguns aspectos que eu acho importantes, mas sempre também tendo um foco, que nós precisamos preparar as empresas e as pessoas e a própria legislação para o futuro do trabalho, porque a tecnologia cada vez mais vai ter impacto na nossa vida e nas relações de trabalho. Vocês falaram muito bem desse novo perfil do mercado de trabalho, desse novo cenário de um trabalho muito mais ágil, que permite incluir mais pessoas e abre a possibilidade de você ter um nível de empregabilidade maior. E também o senhor falou agora da questão de um mercado que evolui, um mercado que se aprimora, um mercado que vai aprendendo a se adaptar às condições do meio. E falando sobre isso com a presidente Luiza Helena Trajano, porque ela é presidente do conselho de uma empresa que tem esse perfil, que é uma empresa que, primeiramente, privilegia a inclusão, por conta até do público consumidor que ela atende, mas também uma empresa que, durante a pandemia, teve que se reinventar, teve uma capacidade imensa de arejar a sua forma de atuação no mercado e hoje está colhendo os frutos disso. Por outro lado, presidente Luiza Helena, nós vemos que o desemprego no Brasil é muito mais alto entre os jovens, justamente aquele público que a gente fala que é mais inovador, que é mais criativo, também é o público que está mais alijado do mercado de trabalho. Se a taxa atual de desempregados no país é de quase 9%, na faixa dos 18 aos 24 anos, essa taxa chega próximo dos 30%, a maioria deles nas classes mais carentes. Como trazer esses jovens, muitos dos quais também não estudam, não estão nem na escola, nem no trabalho, no mercado de trabalho, os chamados nem. Como nós podemos fazer para atrair esses jovens efetivamente para o nosso mercado de trabalho, presidente Luiza Helena? Bom, Paulo, eu acho que começa bem na educação. Eu sou totalmente a favor do ensino profissionalizante, que na minha cidade, eu sou de Franca, vocês sabem, tinha uma escola industrial de lá que formava as pessoas que queriam ter uma determinada profissão. Lá é uma cidade de muito sapato, né? Sempre foi. E, de repente, o estudo profissionalizante, como é feito na Alemanha, é uma coisa muito importante. Então, se a pessoa não quer estudar uma escola muito normal ou não tem condição, é muito fácil o estudo profissionalizante. Eu vejo muito nesse meio de educação e tem leis aí que nós temos muitas coisas para sugerir os movimentos de educação para voltar ao ensino profissionalizante. Os países desenvolvidos, eles são ensino profissionalizante. E quando você tem esse ensino profissionalizante, o jovem vai ter a opção de fazer aquilo que ele gosta de fazer, que é mão na massa, muitas vezes, que é pegar o produto e fazer isso de uma forma diferente. Então, primeiro, eu acho que isso é a causa da causa, além da desigualdade social. A falta de oportunidade é muito grande e nós não podemos fugir disso, tá? Nós não podemos fugir e a pandemia deu descancarado. E você dar oportunidade é muito importante. Então, depois eu vi as suas perguntas seguintes, a gente vai falar sobre os jovens mais novos, o jovem aprendiz, que aí eu acho que é uma coisa de legislação. Nesse caso do nem, eu acho que se você volta o ensino profissionalizante, você consegue atrair mais jovens, eles gostarem mais do que faz, e você já sai de lá com profissão. Ou seja, lá nós abrimos, por exemplo, agora para mulheres, vagas, nós já treinamos mais de 500 mulheres para tecnologia, mulheres do Brasil inteiro, porque não tem mulheres. E dessas, 400 estão empregadas, porque elas aprenderam a fazer aquilo que precisa fazer agora. Então, eu sou muito a favor para mim, o presidente Furlan tem muita experiência nisso, mas eu acho que, para mim, começa no ensino profissionalizante, que nós já tivemos uma vez no Brasil.
Eu nunca esqueço da minha cidade, que chamava Escola Industrial, que era tão boa, era própria lá, era terra de indústria, mas eu sou a favor disso quando você vê que tem... E também formar o jovem mais para ser empreendedor. O Sebrae tem uma faculdade, uma escola, que o jovem ele faz a cantina, ele movimenta tudo, ele tem que ter atração. Eu estou dizendo depois que deu oportunidade, eu quero deixar bem claro que a desigualdade social não dá oportunidade para os jovens. Não dá, nós não temos oportunidade. A desigualdade social é um câncer no país, é uma coisa terrível. Eu estou falando aquele jovem que não está se motivando, mas nós temos um problema mais atrás, que eu acho que a gente vai falar em outra pergunta, que é a falta de oportunidade, principalmente nos menores aprendizes que estão até 18 anos. A senhora falou muito bem, e as falas de vocês vão nesse sentido. Você tem camadas de problemas que vão se sobrepondo, e muitas vezes, ao longo da nossa história, a gente acaba privilegiando uma parte de solução de problema, e outros problemas vão ficando de lado, mas essa visão macro do processo é importante, de fato. A gente acabou de falar da questão do jovem sem escola e sem agora educação. Eu queria só tocar um pouquinho, se você me dá licença, na diversidade. Falar em diversidade hoje é uma obrigação. Até 2, 3 anos atrás, quando eu falava na diversidade, Luísa, mas meu presidente que precisa estar escutando, aí meu diretor que está precisando escutar, eu falava, vamos trabalhar. Um país que tem 50 e tantos % de negros, 50 e tantos % de mulheres, se ele não tiver diversidade, ele não vai falar com o público do país. Isso se não for para o outro lado. Agora, bom, isso é um lado técnico, racional. Agora eu vou falar um lado obrigado. Depois que o mercado financeiro lançou o ISG, ou você faz ou você conta, por que você não vai fazer? Nós entramos na Bolsa em 2011, eu ficava falando sobre, no Roadshow, diversidade e tratamento com a equipe e tudo mais, saía de lá, até o povo me escutava, porque eu sou a Luísa, eu não sou ruim de comunicação, mas saía de lá, não dava um EBITDA, R$1 e $1 a mais, eu tinha certeza disso. Hoje, minha gente, quem está chamando para falar isso são os investidores, são a Bolsa. A B2 passa um questionário para as empresas dizendo se tem mulher, se tem negro nos conselhos. Mudou. A gente tem que entender que mudou. E o presidente que não mudar, daqui 3 anos ele não é CEO mais. Então, voltando, desculpa, eu só quis acrescentar sobre diversidade. Não, acréscimo perfeito. E vai de encontro ao encontro do que eu estava falando, de fato. Que em certos momentos do passado a gente via uma parte da solução do problema, mas com a mudança que o mundo vai trazendo, essas adaptações no mundo, hoje o mundo cobra coisas que antes não cobrava. E como a senhora bem falou, as empresas têm que se adaptar nessas novas regras. A gente estava falando dos jovens que estão fora do mercado de trabalho, eu queria falar com o presidente Alexandre Furlan. Você também tem, dentre eles, alguns jovens também, um problema muito grande no país, para a nossa economia, que é a informalidade. Dados do primeiro trimestre de 2022 desse ano mostram que essa informalidade atingiu 40,1% da população ocupada, algo em torno de 38 milhões de pessoas. Como nós podemos trazer essas pessoas para a formalidade? Lembrando que muitas delas estão informais não porque elas querem, mas muitas vezes porque elas não têm oportunidades de fato, entrar no mercado de trabalho efetivo. O senhor acha que existem algumas leis que dificultam a contratação dessas pessoas e dificultam que existam mecanismos mais flexíveis, regras menos rígidas, para que essas pessoas possam, de fato, entrar no mercado de trabalho? Antes de responder sobre informalidade, que é algo que atinge 40% da população ocupada no Brasil, e é uma média nossa na América Latina, acho que a gente só perde lá para Bangladesh, Paquistão, que tem 80% de informais, mas eu creio que a presidente Luísa Trajano tocou num aspecto muito importante, que é a questão do ensino profissionalizante. Quer dizer, você concatenar o ensino médio com o profissional. Eu quero só dar um exemplo para vocês como está certo isso. Alguns anos atrás, eu era presidente do conselho do Senai aqui em Mato Grosso, por ser presidente da Federação das Indústrias. E eu fui entregar os diplomas de mecânico industrial, era um curso de 1 ano e meio do Senai. Os 23, para quem eu entreguei o diploma, estavam empregados com um salário médio que hoje deveria variar entre R$4.500 e R$6.000. E naquela época eu dava aula numa faculdade de Direito aqui e os alunos que formaram, 60 alunos que formaram naquela turma, não tinha 15 que ganhavam o que ganhava o mecânico industrial. Ou seja, essa visão que a presidente Luísa trouxe
isso é muito presente na Alemanha, né? De que hoje na Alemanha você tem muito mais técnicos, profissionais de ensino médio, gabaritados e que recebem uma boa remuneração, do que eventualmente profissionais que se formam nessas dezenas de cursos de ensino superior que tem por aí. Bom, mas voltando à questão da informalidade. Nós temos hoje no Brasil praticamente 40% da população ocupada, como eu dizia, na informalidade. Isso equivale a quase 40 milhões de pessoas. Quer dizer, a gente tem mais gente na informalidade no Brasil do que a maioria dos países do mundo tem de população. E por que é que muitas pessoas saem do trabalho informal? Como é que elas podem sair do trabalho informal para ir para o trabalho informal? E aí a base, como sempre também já foi dito aqui, é a educação. E a educação vinculada diretamente ao trabalho, a qualificação e a requalificação. Boa parte dos trabalhadores que estão na informalidade hoje é perceptível a defasagem que eles têm de qualificação profissional. Isso dificulta que ele alcance uma vaga de trabalho formal. E aí, obviamente, a legislação trabalhista também tem a sua dose de culpa. Quer dizer, quando você tem uma regulamentação excessiva do mercado de trabalho, ou de forma geral, quanto mais rígido o mercado de trabalho formal, menor o ímpeto de se contratar. E apesar da reforma, a gente ainda tem um cenário de contratar um empregado, ele impõe elevados custos, não só burocráticos, como aquilo que a gente chama de encargos sobre a folha de pagamento. Isso causa insegurança jurídica. Quer dizer, se você tem o professor Pastore aí da USP, que diz sempre que você gasta, para cada 1.000 que você paga para o empregado, você gasta outros 1.000 que não são salário, mas que são encargos de todas as ordens, né? Então, isso reduz até o ímpeto das empresas de criar vagas de emprego formais. E, por outro lado, eu vejo que muitos trabalhadores, para terem uma renda melhor, eles acabam se utilizando de estratégia de informalidade. Quer dizer, nós fizemos uma pesquisa no auge da pandemia, 50% das indústrias brasileiras pesquisadas pela CNI disseram que ela teve dificuldade de contratar mão de obra qualificada. Quer dizer, em um cenário de recuperação, como a gente está vivenciando, é muito maior ainda a dificuldade. Uma coisa também importante, Paulo, da gente dizer, se nós tivéssemos um sistema de intermediação de mão de obra mais vigoroso, em que você pudesse concatenar o trabalhador que busca uma vaga com a empresa que está procurando um empregado, tipo, hoje tem aquela plataforma do Cine aberto, né, que é o Sistema Nacional de Emprego, que essa plataforma do Cine está tentando ampliar a efetividade da colocação dos candidatos no mercado, compartilhando informações, cadastrando os trabalhadores, cadastrando as empresas. Aí sim, eu acho que você tem uma estratégia que você pode disseminar e potencializar a utilização dessas e de outras ferramentas que sejam disponíveis para articular o encontro entre o candidato e a vaga disponível. E aí você facilita a formalização. Esses dias, por exemplo, eu fui participar de um evento sobre empregabilidade no oeste do Paraná, que é uma região super próspera, Cascavel, Toledo, Marechal Rondon, 50 municípios, onde está hoje a maior fábrica de genéricos do Brasil, que é a Prate Dona Dulce, lá em Toledo. Para você ter uma ideia, na região você tem 13 mil famílias recebendo auxílio governamental e 10 mil vagas em abertos que você não consegue preencher. Passa tudo por uma questão de educação, de qualificação, de intermediação correta de mão de obra e também de responsabilidade social da empresa que busca o empregado, de também lhe propiciar o ensino. Eu, por exemplo, eu tenho hoje um convênio in company do Senai com a minha empresa para qualificar e treinar os meus trabalhadores para aquilo que eu preciso. Eles não são obrigados, mas eu propicio que, por exemplo, ele quer melhorar a parte de lubrificação mecânica ou ele quer aprender um pouco mais de mecânica industrial, ele vai ter o acesso àquele tipo de educação que possibilita ele continuar na empresa. Aí, um dia, um sócio meu disse assim, mas eu vou treinar 40, eu vou perder 20. Aí eu disse para ele, mas os outros 20 que ficaram vão ser melhores para mim. E os 20 que saíram, eu vou ter aplicado a minha responsabilidade social de que eles vão buscar um lugar no mercado com maior facilidade. Então, eu vejo que, em linhas gerais, é mais ou menos isso, respondendo a sua pergunta. Maravilha, é isso que você está falando. Isso também é uma responsabilidade social. Muitas vezes você vai estar formando um trabalhador que pode, muitas vezes, não estar tendo empregabilidade na sua empresa, na sua indústria, na sua fábrica, mas ele vai estar melhor qualificado para uma oportunidade de recolocação. Nós falamos de educação, nós falamos de educação profissionalizante, nós falamos dessa necessidade de você ter ofertas de cursos profissionalizantes dialogando com as demandas da indústria do setor produtivo, para você não formar profissionais que não têm vagas para eles e deixar vagas sem profissionais formados.
E a gente retoma um ponto, presidente Furlan. O Brasil hoje tem 95,3 milhões de pessoas ocupadas. Em julho, nós lançamos a Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo e o Movimento Brasil Competitivo lançaram no Congresso Nacional os 12 compromissos para o Brasil competitivo. E qual foi a nossa meta colocada nesse ponto? Atingir, ao longo dos próximos anos, não num período muito distante, conseguimos atingir 100 milhões de pessoas ocupadas. Diante de todos os desafios que vocês colocaram do cenário brasileiro, diante dos desafios que virão com o uso da tecnologia, que muitas vezes a tecnologia faz uma substituição de empregados, algumas profissões que antes utilizavam uma tipo específico de mão de obra, passam a ter uma mão de obra mais tecnológica e esse pessoal precisa ser realocado. Diante de todos esses desafios, como é que nós podemos qualificar os profissionais já empregados e como nós podemos qualificar aqueles que estão fora do mercado para que possam se recolocar no sistema produtivo? E o senhor acha que essa meta de 100 milhões nos próximos anos é uma meta muito utópica? Hoje é o que nós temos de mão de obra no mercado. Nós temos 100 milhões de pessoas trabalhando, só que metade quase está na informalidade. Então, eu acho que é algo que precisa ser analisado com bastante cuidado, porque nós queremos atingir, na verdade, 100 milhões de trabalhadores formais e capazes de estar nesse mercado. Então, eu vejo assim... Olha só, nós fizemos um mapa do trabalho industrial, e eu falo muito de indústria porque é onde eu estou vinculado à indústria. Traçamos um mapa, inclusive quando entregamos agora, na época, para os candidatos a presidente da República, agora nós já estamos conversando com a equipe do presidente Lula, que nós detectamos que até 2025 nós precisamos treinar 9 milhões e meio de pessoas em ocupações industriais que vão precisar de qualificação ou requalificação até 2025. Ou seja, é muito importante que você promova programas que possam gerar incentivos no investimento de todos, inclusive das empresas. E aí sim, não só em qualificação, como em algo que a presidente Luiza Trajano também falou, que é a aprendizagem do trabalhador. Mas a formação tem que ser focada. Não é possível você transformar uma estratégia importante de formação de mão de obra qualificada, como a aprendizagem, em um mecanismo meramente assistencial. Se você for olhar o projeto de lei que está hoje no Congresso Nacional, ele retrocedeu muito, porque ele foca muito mais em assistência social do que você estabelecer critérios de qualificação e de aprendizagem que efetivamente insiram esse jovem no mercado de trabalho. Então, se você hoje tem as pessoas desempregadas e aquelas que recebem valores de programas sociais, você tem que alinhar isso com a aprendizagem, com a qualificação, para inserir essas pessoas no mercado. E aí você tem que ter políticas públicas bem articuladas, porque dentro das empresas, por exemplo, você tem uma legislação trabalhista que deve garantir segurança jurídica, e aí, por exemplo, hoje eu tenho um problema, que eu não sei se a presidente Luiza Helena tem, mas a gente conversa muito, que é você poder regulamentar o trabalho multifunção. Porque hoje, às vezes, você contrata um trabalhador para ele ser auxiliar administrativo, e, de repente, ele está fazendo um curso superior que lhe permite trabalhar em outra área. Mas, se você desviá-lo da área, ele pode entrar com uma ação trabalhista dizendo que houve desvio de função. Então, o que a gente quer é que os próprios trabalhadores, dentro de uma mesma empresa, possam variar suas carreiras, o que hoje é muito difícil. Então, a gente está falando, quando a gente fala de aprendizagem, de qualificação e requalificação, você tem que unir não só o Estado com as políticas públicas de Estado e com as leis trabalhistas, como as empresas, que devem ter confiança de que elas podem investir na alteração da carreira dos empregados para enfrentar esses desafios do mundo do trabalho, que é incremento tecnológico no processo produtivo, que é você olhar essa visão de ESG, que também a presidente Luiza já conversou. Então, são todos esses aspectos que têm que ser levados em conta para que você saia de um contingente de 40 milhões de informais quase, do Brasil, e você possa inserir não só esses que estão na informalidade, como os jovens, no mercado de trabalho de uma forma mais, eu diria, menos precarizante, como alguns dizem, e efetivamente isso acontece. Eu sempre digo, eu represento os bons empregadores, eu não represento os maus empregadores. Então, aqueles que não cumprem a lei, eu quero mais que eles sejam responsabilizados por aquilo que fazem de forma inadequada. Mas aqueles que cumprem a lei, nós precisamos garantir que eles tenham segurança jurídica e que as relações de trabalho sejam modernas e adequadas àquilo que nós estamos esperando para o trabalho do futuro. Perfeito, presidente. Presidente Luiza Helena, a gente tem falado muito na questão da educação, do ensino
profissionalizante. O presidente Luiz Furlan falou da questão de você ter uma flexibilidade para o mesmo empregado poder fazer várias funções dentro da empresa sem que ele seja responsabilizado judicialmente por isso, acusado de estar explorando mão de obra sem estar pagando algo mais. Mas também eu queria conversar com a senhora sobre o primeiro emprego. A gente falou tanto de pessoas que às vezes já estão mais velhas, não se conseguem se recolocar, vão para a informalidade, mas eu vou falar um pouquinho desse sonho daquele jovem que acabou de sair do segundo grau, ou acabou de estar começando a fazer uma faculdade, ou jovem ainda precisa ajudar no sustento da família, e acaba enfrentando bastante dificuldade nessa questão do primeiro emprego, da exigência de experiências, coisas desse tipo. Algumas medidas foram criadas, como a lei do primeiro emprego, mas essas sofrem algumas críticas por serem consideradas incompletas, e muito se debate no Congresso Nacional, mudanças, muitas vezes o jovem passa um período e depois ele não consegue emprego, você tem que colocar um outro jovem no lugar, enfim. Qual é a força, qual é a necessidade, qual a efetividade desse tipo de legislação e como podemos fazer com que essas leis que já existem e outras que possam ser aprimoradas efetivamente sirvam para introduzir os jovens no mercado de trabalho e no setor produtivo brasileiro? Primeiro, eu acho que a gente cria muita lei, uma lei em cima da outra, isso confunde demais. Eu aprofundei bastante, junto com o grupo, o menor aprendiz. O menor aprendiz é uma grande saída para o mercado. E o que acontece? Tem que ter cota, se não tiver, não coloca. Quando eu descobri que aqui na empresa a gente não estava colocando a menor aprendiz em cidades menores, a gente parou tudo, montei um comitê, não só aqui, como das principais empresas, de pessoas envolvidas de treinamento para menor aprendiz, e esse comitê trabalhou muito. E o que tem que trabalhar, e o presidente Furlan sabe, são políticas públicas. Políticas públicas. Porque você vê, até pouco tempo, antes da pandemia, um jovem aprendiz que você colocava, que vira diretor nosso. É impressionante quando um jovem aprendiz bem cuidado e bem trabalhado, eu tenho milhões de gravação para provar o trabalho do jovem aprendiz. Agora, ele mora num bairro em São Paulo que ele não tem dinheiro para vir aqui para poder fazer a sua inscrição para o menor aprendiz. Ele tem que largar um emprego e fazer uma vez por semana, ele tinha que fazer físico nas empresas autorizadas para escolher. Agora, se ele mora a 80 quilômetros de uma cidade de Fortaleza, nas vizinhanças de São Paulo, como que vai fazer? Então, assim, o menor aprendiz, a gente tem milhões de leis lá, o Furlan sabe disso, para poder tentar mudar. Por exemplo, uma das ideias, presidente Alexandre Furlan, é que porque cada cidade de São Paulo, cada bairro é uma cidade. Paraisópolis que tem pizzaria, supermercado e tal. Como é que esse jovem poderia ter esse emprego perto? É olhar a micro e a pequena empresa para gerar emprego para o jovem aprendiz. Mesmo que para isso, Paulo, ele tenha que ter alguma vantagem de incentivo para isso. Mas você livraria um custo muito mais alto de deixar o jovem desempregado. Então, assim, você cria o primeiro emprego, mas você tem um jovem, você tem o estágio é uma coisa muito boa para estagiário. O que nós precisamos, e que depois da pandemia modernizou um pouco, é modernizar isso, é fazer isso funcionar de uma forma moderna, digital, que funcione, porque ele é uma grande alternativa. Entender que o jovem de periferia, ele não tem dinheiro para vir aqui. Como é que eu faço aquela loja, aquele supermercado, aquele pizzaria ali perto, possa gerar um emprego para ele? Porque ele está no quarteirão dele, ele está no bairro dele, ele está perto, ele não precisa ter problema. Então, nós estamos com um grupo muito grande, que eu quero até depois convidar o Alexandre Furlan para entrar, por favor, porque eu vi que ele entende bem, para que a gente possa, nós estamos com promotores, outra coisa, um jovem que é tirado da casa porque os pais não estão bem, não é adotado, com 18 anos, ele tem que largar o abrigo. Ele larga o abrigo, ele não tem para onde ir, não volta para casa porque os pais não estão preparados. Vai para onde? Para a rua vender droga a R$100 por semana, que afeta você, nós, toda a sociedade civil. Então, assim,
a hora que olhar para esse jovem aprendiz, que já tem uma legislação que não é ruim, mas que você modernizar essa ligação e descentralizar isso para o micro e pequeno, 85% dos empregos formais e não formais, o presidente fulano sabe que vem da micro e pequena empresa, 55% vem da formal, vem delas. Então, essas leis de proteção ao trabalhador, que é o menor, que é o neném que você falou, tem que ser voltada também para essa empresa facilitar isso. Ela precisa, o papel deles é importante, ela tem perto da casa dele. Então, a nossa proposta desse grupo, que tem muita gente envolvida, e o Magazine faz um trabalho muito bem feito de menor aprendiz, porque ele dá retorno. Ele dá retorno. Eu tive com um grupo agora, é impressionante. Ele dá retorno, porque eles são jovens, eles querem, e eles viram diretores, a menina que toma conta hoje do nosso programa era uma menor aprendiz, e hoje ela está liderando um movimento grande aqui. Então, assim, é políticas públicas que nós temos que trabalhar. Por isso que eu tenho um grupo Mulheres do Brasil, que tem 110 mil mulheres de todos os segmentos, em todo lugar, porque nós vamos trabalhar totalmente suprapartidária, apesar de achar que eu sou de um partido ou do outro, nunca me filiei. Eu fui muito convidada para ser uma porção de coisa por alguns políticos, menos pelo presidente Lula, qual que saiu que eu ia ser vice dele, aí ganhei muito meme com isso, mas eu sou uma política, porque é a política que muda o país, políticas públicas que mudam, políticas públicas bem feitas, que não ganha-ganha, no trabalhando, e na causa do problema. Por exemplo, nós temos um SUS maravilhoso, não adianta eu aumentar o SUS se eu não digitalizar o SUS, porque aí você vai pôr dinheiro em cima de dinheiro, mas ele não digitaliza. Hoje um vendedor nosso faz tudo no mobile, tudo, marca, tá baixa, faz tudo. Então, assim, é isso que nós temos que olhar. Então, eu sou muito a favor de focar muito no menor aprendiz, porque ele é a modernizar, acertar essa lei e não ficar criando um mundo de lei que depois não vai funcionar e as empresas não dão conta de cumprir todas. É isso, presidente Luiz Helena, presidente Furlan. Tivemos uma aula hoje, não só das dificuldades que a gente enfrenta nesse mercado de trabalho para incluir mais brasileiros no mercado de trabalho, mas também uma aula de como é possível mudar essa realidade, como é possível, muitas vezes com pequenas ações e outras com políticas públicas mais elaboradas, dependendo da situação, mas sim é possível ser mudada essa realidade. Tratamos aqui nesse episódio de tema central e fundamental para todos os envolvidos no debate. Para o nosso país, mais emprego significa maior competitividade. Para as empresas, significa maior produção e, consequentemente, mais lucro. Para os trabalhadores, significa mais renda e dignidade para sustentar as famílias e realizar os seus sonhos. Trouxemos 2 convidados que se preocupam diariamente com a situação atual e que trabalham efetivamente para mudar as coisas. Temos consciência de que o esforço e o debate não se esgotam nesse podcast. Ainda assim, precisamos ouvir as considerações finais de nossos entrevistados, a começar pelo presidente Alexandre Furlan. Bom, Paulo, eu queria agradecer muito, acho que foi uma excelente conversa com você, com a presidente Luísa Trajano, de quem, inclusive, eu já fui subordinado, porque ela era do nosso conselho da Sadia e eu era aqui gerente do jurídico aqui em Mato Grosso, alguns anos atrás. Então, eu quero dizer que para mim foi uma honra participar junto com a nossa presidente Luiz Helena, essa empresária que todo o Brasil admira. E para fechar a reflexão, Paulo, dizer uma coisa que é importante, eu acho. Lei não gera emprego. Lei pode propiciar condições melhores e mais condizentes e que incentivem a criação de empregos ou não. Então, eu vejo a legislação trabalhista brasileira, às vezes, dentro de um dilema. De um lado, a necessária proteção ao trabalhador, e do outro lado, o bom funcionamento da economia. Se nós tivermos leis desequilibradas, que aumentam custos, que aumentam burocracia, que geram insegurança jurídica, sem se importar com o impacto nas empresas e na sociedade, na verdade, em vez de criar, elas podem destruir empregos. Então, o que nós sempre buscamos, e eu acho que a palavra... houve muito debate na época, dizer assim, mas o que os empregadores querem é precarizar as relações de trabalho. Não, não é isso. O que a gente quer sempre é buscar um equilíbrio entre a necessária proteção que os trabalhadores têm que ter e as obrigações que se estabeleçam para que as empresas cumpram.
E aí também sempre dentro de um princípio de diálogo e de negociação que foi trazido com mais ênfase na nova reforma trabalhista. Ficou claro, acho para mim, depois da pandemia, que um dos maiores desafios tem sido como estabelecer uma proteção dos trabalhadores que não se encontram nessa relação tradicional de trabalho, com carteira assinada, na informalidade. E isso não tem uma solução única, né? Acho que o Brasil é muito heterogêneo, realidades totalmente distintas no país e nas empresas, mas sempre é necessário buscar proteções adequadas. E aí é que eu sempre tenho trabalhado com os meus colegas empresários, tanto na conscientização de que se tem que cumprir legislação na íntegra e também na discussão dos desafios em relação ao futuro de trabalho. Quer dizer, nós temos que mudar tanto os indivíduos, qualificando-os, mas nós também temos que mudar as empresas. Se crianças de hoje, que têm acesso à tecnologia digital e de comunicação, são diferentes de crianças de 30, 40 anos atrás, o mesmo pode ser dito em relação à nossa indústria. A partir do momento que a gente visualiza aí a indústria 4.0, obviamente que se torna clara a necessidade de você adaptar e de investir para que as pessoas tenham condições de trabalhar. E aí volto naquilo. A empresa que não investe no seu trabalhador está fadada ao insucesso porque ela não vai conseguir acompanhar adequadamente as transformações do mundo do trabalho. Então, para finalizar, Paulo, com clareza e sem se apegar a conceitos do passado, sem achar que todo o trabalho cabe na fórmula da CLT, eu tenho certeza de que a gente vai conseguir realizar um crescimento econômico e um desenvolvimento social que o país precisa e os brasileiros merecem, na medida em que as empresas também saibam, respeitando a legislação, fazer aquele plus, que significa aquilo que a presidente Luísa estava falando, você perceber que menor aprendiz não é apenas para cumprir cota, para você colocar ele lá dentro como o office boy da empresa para tirar xerox para ficar levando correspondência, mas sim você ter a consciência de que a responsabilidade social da empresa vai muito além de simplesmente trabalhar no entorno no qual ela se localiza. Mas uma empresa que vença é aquela empresa que trate o seu trabalhador com a dignidade que ele merece. Mais uma vez agradeço e obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Presidente Luiza Helena, por favor, as suas considerações finais. Foi super legal, agradeço. Foi rever o Furlan, foi muito legal, perguntas muito adequadas. Tudo é forma de que você enxerga, né? Você pegar mais imposto do menos, você está não gerando. Você pegar menos imposto de mais é o que tem que ser feito. Porque se eu vendo 10 produtos ganhando R$1 cada um, eu vendo 10, eu ganho R$10. Se eu vendo 20 ganhando 60 centavos, eu já ganho mais do que eu estou ganhando no sobrar. Então, quando você tem uma linha de raciocínio e que você raciocina em cima daquilo, você acontece. Então, o que nós temos que lutar é para os direitos, nunca nós somos a favor, e o Alexandre deixou isso muito claro, de perder o direito do trabalhador. É o direito dele conquistado e não pode perder de jeito nenhum. Mas nós somos a favor de geração de emprego. É um emprego que traz dignidade, é um emprego que liberta de quase 400 anos de escravidão. É o emprego que vai levar o que não foi estudante para deixar o filho estudar. Porque o maior sonho da classe que não teve oportunidade, eu vivo no meio dessas comunidades, é dizer assim, eu não estudei, mas eu quero que o meu filho estuda. Então, é isso, ele só consegue fazer isso se a gente tiver educação e saúde, é uma obrigação do governo. O resto a gente tem que lutar e tem que deixar trabalhar, porque é assim que vai fazer. Então, parabéns, foi um prazer, o presidente Alexandre Furlan está com você novamente. Acho que a gente se complementou bem, porque ele deu bem a parte mais técnica, e eu sempre entro com a parte mais prática, então foi muito legal, a gente se aprendeu. Parabéns, Paulo, e parabéns a vocês que estão fazendo esse programa, mas não vamos ficar só no programa, não. O Grupo Mulheres do Brasil está aí para ajudar a chegar junto com os políticos, porque todo mundo quer ter 112 mil pessoas junto, né? É um grupo muito forte e a gente já fez por isso mesmo, porque num país democrático e que se vota, ter um grupo de 112 mil pessoas em todo o Brasil e fora do Brasil é muito importante. Nós fizemos uma caminhada ontem contra a violência, que eu quero pedir muito para a gente olhar isso também. Fomos feitos no mundo inteiro, no Japão, mulheres brasileiras em todo lugar fazendo. Então, é a força da sociedade civil que ajudou vacina, é a força da sociedade civil que vai mudar o país. Eu acredito profundamente nesses trabalhos, mas a gente tem que apresentar, não ficar e fazer passar.
e fazer acontecer para já. Nós não queremos o Brasil do futuro, nós queremos o Brasil para já. Muito obrigada. Chega ao fim mais um episódio do BR Mais Competitivo, podcast para você entender os caminhos para o país crescer, com mais emprego e renda para todos os brasileiros. As propostas aqui debatidas e outras apresentadas sobre esse tema estão disponíveis para vocês no site www.fppelobrasilcompetitivo.com.br ou no site do MBC, www.mbc.org.br/12 compromissos para um Brasil competitivo. Agradeço imensamente a presença do presidente do Conselho de Relações do Trabalho da CNI, Alexandre Furlan, e da presidente do Conselho de Administração da Magazine Luiza, Luiza Helena Trajano. E agradeço a vocês pela audiência qualificada em um tema tão importante para todos nós. Até a próxima, com mais uma discussão sobre competitividade e o custo Brasil. Até lá! Brasil Mais Competitivo, um podcast para você entender os caminhos para o país crescer, com mais emprego e renda para todos os brasileiros.